meninos, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de hoje, mais uma aula sobre literatura portuguesa. E lá vamos nós falar a respeito do simbolismo, que é o movimento de hoje. Bem, pessoal, o que é o simbolismo? Como vocês todos já sabem, né? As escolas literárias, da maioria das vezes, são oposição ao que aconteceu anteriormente. E assim surge o simbolismo, um movimento que vai se opor ao realismo, naturalismo e ao parnasianismo, que era o que nós estávamos estudando. E aí, esse simbolismo ele surge no momento de evolução do pensamento burguês. Por que havia uma evolução aí, né? Havia a formação de grandes mercados, estava surgindo em Portugal a formação de grandes mercados e a industrialização dos grandes centros urbanos. Então, o pensamento burguês ele também estava em mudança, né? As pessoas que viviam dentro desses centros aí, eles estavam modificando suas formas de pensar. E o simbolismo ele surge, né, com um carinha chamado Eugênio de Castro, com um livro de poemas chamado, O Aristos, de 1890. A gente sabe que o contexto histórico ele é muito, muito, muito importante para a construção das escolas literárias, né? Tanto é que a gente estuda um pouquinho da história, um pouquinho do que está acontecendo no contexto histórico para a gente entender a escola literária. Isso é muito importante. E aqui, a gente, além de todas essas mudanças, né, do pensamento burguês, por conta da industrialização dos centros, né, da formação de grandes mercados aí, a gente também estará sofrendo uma influência grandiosa em Portugal, que é a proclamação da República. E isso vai acontecer em 1910. Então, isso tudo, né, a proclamação, óbvio, ela é depois da obra que é o marco, mas a sociedade já caminhava para aquilo. Então, porque a gente está falando de uma época onde as coisas não aconteciam tão simultaneamente, tão rápido como acontece hoje, né? As coisas elas viviam um processo um pouco mais lento, então eles já estavam nesse processo. A gente estava tendo aí, né, como que eu vou dizer para vocês? A queda da monarquia, esse surgimento de novas ideias, então tudo isso vai influenciar esse movimento histórico aí. E o seu marco final do simbolismo em Portugal, se dá em 1915. E aí ele se dá junto, né, ali, ele se dá em meio à Primeira Guerra Mundial. Porque a gente já vai surgir com novos ideais aí, que são os ideais modernistas. Esse movimento, ele vai ser um movimento de... Como que eu vou dizer para vocês? Enquanto o realismo, o naturalismo, o parnasianismo, né? E eu sempre falo para vocês, olha, escutem o nome, naturalismo, realismo. Essas escolas literárias voltavam-se para o real, para o social, para o natural. Ou seja, a gente vê de fato, abrir os olhos, né? Tirar as vendas. Porque esses movimentos, eles são opostos ao romantismo. Então, o romantismo era aquela coisa... Que coisa linda, que coisinha mais fofa, todo idealizado, né? Então, existia ali, e aí não pensem em romantismo como romance, né? Fiz o coraçãozinho aqui, mas existia ali uma idealização, uma colocação extrema das coisas, né? Lembra lá do romantismo no Brasil, para quem tem dúvida? Lembra dos índios? Lembra da Iracema? Lembra do Ijuca Pirama, né? Do Guarani, aquela idealização, aquela exaltação, aquela coisa maravilhosa. E aí, o que vai acontecer aqui, né? A gente vai... os movimentos realistas, naturalistas, eles meio que tiram essas vendas e falam, olha a realidade. Não é essa idealização, não é esse seu sonho delirante que você tá tendo, não. Olha aí, né? E aí ele escancara, ele joga na cara da gente toda aquela, vamos dizer assim, toda aquela sociedade com vários problemas sociais e políticos, e aí isso vem, taca na cara da gente. E aí o simbolismo vem, que é o movimento que a gente tá estudando, meio que tipo pra falar assim, não, peraí, né? Ele meio que volta à questão de ter um pouco mais de subjetividade.
Então, acontece, esse movimento ele acontece ligado dentro de alguns fatores que influenciam muito a sua forma de pensar, no sentido de que existia ali uma queda da monarquia, uma depressão da monarquia, né? A monarquia estava para surgir, a república, que foi algo que eu já citei. Então, pessoal, a gente vai ter aí essa depressão por conta do declínio da monarquia, enrustido as pessoas, é um período de muitas modificações, do incerto. Então, está ligado a uma crise depressiva mesmo até das pessoas, né? Essa insegurança. E aí, eles vão ser, né? Eles vão ter uma rejeição ao cientificismo e ao realismo. Então, tudo que era científico, que foi muito utilizado na corrente anterior, que era científico, de provar o real, de provar, vamos dizer assim, por meio da ciência, algumas coisas aqui eles vão meio que colocar-se distante aí, eles vão utilizar manifestações de manifestações metafísicas e espirituais. Então, aqui eles voltam para um outro conceito, um subjetivismo, um olhar para um outro caminho, diferente do que a gente tinha anteriormente aí. A negação do natural por conta da corrente anterior, então a gente já sabe. E há uma exaltação da realidade subjetiva. O que é essa exaltação da realidade subjetiva? O que é o subjetivo? É o eu. É o olhar para mim. Então, eu vou exaltar a minha, exaltar esse eu que existe aí, né? E vai ser um movimento de muita sublimação. O que seria esse movimento de sublimação? Seria um movimento de sonho, de idealização, de imaginação, de criar, tá? De criar, que eu digo no sentido assim, criar mentalmente, dentro de um contexto utópico, né? A palavra que seria uma utopia. As figuras de linguagem que vão muito permear esse movimento é a sinestesia, a literação, a sinestesia, né, de criar conceitos aí, e a literação, que é uma figura de linguagem voltada ao som. Por quê? As obras dessa época, o simbolismo é uma corrente muito grande de obras de poesia. Então, a musicalidade vai se fazer muito presente aqui, tá? Além da construção mesmo, vamos dizer assim, bem mais formalzinha, bem mais fechadinha, mais certinha. Isso acontece. Quem são os principais autores? Além do Eugênio de Castro, que eu citei para vocês, que a corrente simbolista surge em Portugal com a sua obra, nós vamos ter aí também o Antônio Nobre. E o Antônio Nobre, ele meio que caminha dentro de duas correntes, mas provavelmente a gente cita ele um pouco mais na próxima, mas ele também faz parte do simbolismo. E vamos dizer assim, o cara desse momento, mais citado aqui, é o Camilo Peçanha. É ele que, vamos dizer, é um must do movimento simbolista em Portugal. Bem, galerinha, é isso. Eu acho que eu consegui passar para vocês todas as informações básicas aí do nosso conteúdo. Qualquer dúvida eu estou à disposição, é só me chamar. Tchauzinho e até a nossa próxima aula, pessoal.